Você já parou para pensar que, às vezes, os maiores perigos não vêm com barulho? Eles chegam devagar, quase invisíveis, se instalam silenciosamente e, quando nos damos conta, já causaram um estrago imenso. Assim é o AVC. Um ladrão de vidas que não bate a porta. Ele entra sem pedir licença, silencioso como a neblina de uma manhã fria. E o mais assustador? Muitas vezes, ele é cultivado por nós mesmos, em pequenos hábitos que repetimos sem perceber, como quem pinga veneno gota a gota em uma taça de cristal. Hoje, o que eu quero fazer aqui é um apelo sincero, afetuoso e urgente. Suplico a você, idoso ou idosa, que me escuta agora. Pare com estes hábitos enquanto há tempo. Porque a verdade é que o AVC não acontece de repente. Ele é um projeto silencioso, construído no dia a dia, alimentado por escolhas que parecem inofensivas, mas que sabotam nossa saúde pelas bordas. Pense no seu corpo como uma árvore antiga, cheia de histórias nas marcas do tronco. Mas até a árvore mais forte pode cair se as raízes forem corroídas por dentro, pouco a pouco. Assim também acontece conosco. Não são os grandes choques que nos derrubam, são as negligências diárias, silenciosas, que enfraquecem o que temos de mais precioso. Quantas vezes você já ouviu "foi de repente" quando falavam de alguém que sofreu um derrame? Não foi. A verdade é que o corpo deu sinais antes. Pequenos alarmes que, por estarmos acostumados à correria, ignoramos. A má alimentação, o sedentarismo, o estresse não cuidado, o descuido com a pressão arterial, o cigarro, o excesso de sal, cada um deles vai montando peça por peça um cenário perigoso. E a tragédia só parece súbita para quem não enxergou o que estava sendo construído lentamente. Mas o que ninguém te conta é que, assim como esses hábitos moldam a doença, o abandono deles pode esculpir uma nova chance, uma vida mais leve, mais segura, mais viva. É por isso que hoje eu te peço, fique comigo até o final deste vídeo, porque o que vamos conversar aqui não é apenas sobre doenças, é sobre a vida que você ainda pode viver. É sobre os abraços que ainda pode dar, as risadas que ainda pode soltar, os momentos preciosos que ainda pode colecionar. Vou te mostrar os 10 hábitos que, sem você perceber, podem estar preparando o terreno para um AVC silencioso. E mais importante, vou te mostrar como reverter isso enquanto há tempo. Cada hábito que você deixa para trás é como um tijolo a menos no muro invisível que te separa de uma vida mais longa e mais plena. Cada escolha consciente é uma flor a mais no jardim da sua existência. Hoje, o convite é claro. Vamos desarmar juntos essa bomba relógio silenciosa. Porque o que está em jogo não é apenas a sua saúde, é o tempo de qualidade que você ainda tem para viver. E no meio dessa jornada, vou te apresentar uma ferramenta que muitos especialistas já recomendam para quem quer proteger o cérebro e o coração. Um cuidado que vai além dos remédios tradicionais, pensado para quem escolhe envelhecer com dignidade e vigor. Afinal, cuidar da vida é o maior ato de amor que existe. E você merece esse cuidado, hoje, amanhã e em todos os dias que ainda estão por vir. Vamos começar? O primeiro hábito que precisamos conversar é quase invisível, mas devastador: o sedentarismo silencioso. Ele não chega com alarde. Ninguém acorda um dia e decide: hoje vou parar de me mover. É um processo sutil. A cadeira confortável, a televisão que embala as horas, a rotina que se acomoda na imobilidade. E sem perceber, o corpo, que nasceu para o movimento, começa a definhar como uma máquina que enferruja parada no tempo. Você já viu uma corrente que, deixada no tempo, começa a ganhar manchas, a perder o brilho, a travar seus elos? Assim é o nosso corpo sem movimento. O sangue circula mais devagar, o coração bate com menos vigor, os vasos, essas estradas invisíveis que alimentam o cérebro, vão pouco a pouco se tornando vulneráveis a entupimentos e rompimentos.
O AVC é, muitas vezes, o último capítulo de uma história de imobilidade. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Não estou falando de correr maratonas, nem de frequentar academias. Estou falando de gestos simples. Levantar da cadeira a cada hora, caminhar pelo quintal, fazer pequenos alongamentos, movimentos pequenos, mas carregados de vida. O corpo humano foi desenhado para o movimento. Ele é a linguagem que desperta a circulação, fortalece o coração e clareia a mente. Ficar parado é negar essa natureza. Pense em uma vela acesa. Quando você tampa a chama e impede o oxigênio de chegar, ela não apaga de uma vez. Ela vacila, oscila, até que a luz se vai. A falta de movimento é esse abafamento lento da nossa energia vital. E o impacto vai além do corpo. A mente sente, o humor muda, o cansaço se instala, a autoestima desce devagar. O que começa com só mais um dia sem caminhar, vira só mais uma semana. E quando se vê, o corpo já desaprendeu a se alegrar com o próprio movimento. Mas existe caminho de volta. Experimente hoje mesmo levantar e dar 3 voltas na sala, 5 passos a mais no corredor, uma pequena dança na cozinha enquanto espera o café passar. Não é sobre performance, é sobre celebração, é sobre lembrar ao corpo que ele ainda sabe e ama se mover. Agora, vamos falar de outro hábito perigoso, a má alimentação crônica. Vivemos em tempos em que o alimento deixou de ser combustível e passou a ser armadilha. Produtos ultraprocessados, ricos em gorduras ruins, açúcares escondidos, sal em excesso, uma combinação explosiva para a saúde dos vasos sanguíneos. Cada refeição cheia de excessos é como um golpe invisível nos seus vasos. Pequenas inflamações vão se acumulando nas paredes das artérias, favorecendo o entupimento, o enrijecimento, o perigo. Pense nas artérias como rios. Um rio saudável é límpido, corre livre. Um rio poluído acumula lixo, perde força, transborda em enchentes descontroladas. Assim funcionam nossos vasos diante da alimentação errada, sobrecarregados, inflamados, enfraquecidos. E o pior é que esses efeitos não aparecem no espelho de um dia para o outro. O corpo avisa com pequenos sinais. Uma pressão arterial que oscila, um colesterol que sobe silencioso, uma glicemia que foge do controle. O segredo está nas escolhas que parecem pequenas. Um prato mais colorido, menos industrializado, mais próximo da natureza. Imagine o seu prato como um jardim. Quanto mais cores naturais você colocar nele, verdes, vermelhos, amarelos, mais nutrientes você estará oferecendo às suas células. Cada alimento vivo que você consome é como uma carta de amor enviada ao seu coração e ao seu cérebro. A mudança não precisa ser radical. Basta começar com um passo. Substituir aquele salgadinho industrializado por uma fruta. Diminuir o sal. Preferir azeite no lugar da gordura saturada. Pequenas trocas, grandes vitórias. E nunca se esqueça, o AVC pode ser silencioso, mas a prevenção também pode ser. Uma mudança de hábito de cada vez. Agora que já falamos sobre o sedentarismo e a má alimentação, temos ainda mais hábitos para explorar. E o próximo é algo que muitas pessoas nem imaginam que está, dia após dia, sabotando sua saúde. Mas antes, quero te lembrar, o que estou te trazendo aqui não é teoria vazia, é ciência misturada com vida real. É cuidado disfarçado de conselho de quem quer o seu bem. Antes de seguirmos com os outros hábitos, preciso te contar algo muito importante. Porque enquanto muitos desses comportamentos colocam sua vida em risco silenciosamente, a boa notícia é que existem aliados que ajudam a proteger o que você tem de mais valioso, sua mente e seu coração. É nesse ponto que surge o NervoCure, um suplemento natural cuidadosamente desenvolvido para quem quer não apenas viver mais, mas viver melhor. O NervoCure combina ômega 3,
magnésio, complexo B e coenzima Q10, nutrientes que atuam diretamente na proteção neurológica e cardiovascular, ajudando a reduzir os riscos que esses hábitos nocivos trazem silenciosamente. O ômega 3 é um verdadeiro guardião dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação e diminuindo inflamações ocultas que podem desencadear um AVC. O magnésio relaxa as artérias, contribui para o equilíbrio da pressão arterial e previne espasmos que podem comprometer o cérebro. O complexo B revitaliza o sistema nervoso e melhora o metabolismo celular, mantendo a mente ativa e o corpo protegido. Já a coenzima Q10 é como um combustível invisível, garantindo energia para que as células do coração e do cérebro funcionem com vigor e resistência. Se você sente que o corpo já está cansado, se pequenos esquecimentos se tornaram comuns ou se a energia não é mais a mesma, talvez este seja o chamado que seu corpo está tentando te dar. Um pedido silencioso por cuidado, reforço e vitalidade. O Nervocure foi criado para atender justamente a esse chamado, proteger você de dentro para fora, fortalecendo a base silenciosa da sua saúde. Agora que você sabe que tem como se proteger melhor, vamos seguir, porque há outros hábitos que dia após dia abrem pequenas brechas na sua saúde e que você pode, a partir de hoje, começar a mudar. Outro hábito perigoso que poucos falam é a negligência com a pressão arterial. A pressão alta é conhecida como o assassino silencioso, e não é à toa. Ela não dói, não avisa, não faz barulho. Vai danificando aos poucos as paredes dos vasos, sobrecarregando o coração, preparando o terreno para acidentes vasculares que parecem súbitos, mas que foram cultivados no descuido. Quantas vezes você mediu sua pressão no último mês? Quantas vezes sentiu que estava tudo bem e achou que não precisava se preocupar? Pois saiba, a hipertensão muitas vezes não dá sintomas. E é aí que mora o perigo. Cuidar da pressão é um gesto de amor próprio. Monitorar regularmente, evitar o excesso de sal, manter o peso saudável. São atitudes simples, mas que constroem uma barreira forte contra o AVC. É como colocar vigias atentos nas portas da sua saúde. Eles não vão impedir que o perigo tente se aproximar, mas estarão lá para impedir que ele entre sem ser notado. Outro hábito traiçoeiro é o excesso de estresse não gerenciado. O estresse constante é como uma inundação silenciosa. Vai corroendo lentamente a estrutura das suas emoções e do seu corpo. Aumenta a pressão, desregula o sono, altera hormônios importantes, desgasta o coração e enfraquece as defesas naturais do corpo. Viver estressado é viver em estado de guerra permanente e nenhuma fortaleza resiste a uma batalha sem fim. O pior é que o estresse crônico também prejudica escolhas. Quem está estressado come pior, se movimenta menos, dorme mal e se isola mais. É um ciclo vicioso que prepara silenciosamente o caminho para o AVC. Mas existe saída. Técnicas simples de respiração, caminhadas ao ar livre, meditação, momentos de lazer genuíno, são pequenas válvulas de escape que preservam a mente e o corpo. Não deixe para cuidar do estresse só quando ele já tiver feito estragos. Prevenir é agir antes, é escolher a paz quando ainda parece opcional. Existem ainda mais hábitos silenciosos que precisam ser quebrados, e cada um deles é uma oportunidade de escolher a vida. Vamos seguir juntos para entender como pequenas mudanças podem ser as maiores vitórias que você já conquistou. Você já percebeu que grandes mudanças quase nunca começam com grandes gestos? Elas nascem de pequenas decisões diárias, aquelas que parecem insignificantes, mas que, somadas, constroem um novo destino. E se até agora falamos sobre hábitos que podem abrir portas silenciosas para o AVC, é hora de falar sobre como fechá-las. Como trancar, com firmeza e carinho, essas portas para que a vida possa continuar fluindo livre. 1. Redescubra o prazer pelo movimento.
Movimentar-se não precisa ser uma obrigação penosa. Experimente enxergar a caminhada como uma meditação em movimento, um diálogo entre você e o mundo. Cada passo pode ser um reencontro com a vitalidade. 3 voltas no quarteirão. Dançar sua música favorita. Alongar o corpo ao acordar. Pequenos gestos que dizem ao seu sangue: eu quero circular, eu quero viver. 2. Recolora o prato. A natureza é sábia. Ela colocou na cor dos alimentos sinais invisíveis de nutrição. Frutas, verduras, legumes. Um prato colorido é como um buquê de saúde entregue à sua mesa. Escolha alimentos menos embalados e mais descascados. Troque o excesso de sal por ervas, o refrigerante pela água fresca com limão. Cada escolha é um voto silencioso a favor da sua longevidade. 3. Torne o monitoramento da pressão um ritual de cuidado. Meça sua pressão com a mesma regularidade que toma um café. Transforme isso em um gesto de carinho consigo mesmo, como quem observa a vida correndo dentro de si e diz: eu me importo. A prevenção começa com o simples ato de saber. 4. Acolha o estresse antes que ele te consuma. O estresse, se ignorado, é como um rio que transborda. Antes que ele alague tudo, construa pequenas margens, respirações profundas, pausas no dia, um hobby que te faça sorrir, ler um livro, cuidar das plantas, rezar ou meditar. Essas âncoras silenciosas mantêm sua mente firme mesmo nas tempestades. 5. Reaprenda o valor de uma boa noite de sono. O sono é o médico silencioso que cura sem cobrar consulta. Desligue as telas 1 hora antes de dormir. Prefira um banho morno, uma música suave, uma leitura leve. Trate seu descanso como trata um bem precioso, porque ele é. 6. Hidrate-se como quem rega uma flor rara. A água é mais do que um hábito saudável. É um pacto com a vida. Beber água regularmente mantém seu sangue fluindo, sua mente clara, suas funções vitais alertas. Não espere a sede vir. Hidrate-se como quem alimenta uma semente de vitalidade. 7. Cultive relações que alimentam a alma. A solidão é um dos venenos mais silenciosos da velhice. Faça ligações, aceite convites, visite amigos. Às vezes, um café com quem a gente gosta vale mais que qualquer remédio. Cada abraço, cada riso compartilhado é um sopro de juventude que o coração reconhece. 8. Alimente sua mente com pensamentos de esperança. A forma como você enxerga o futuro molda o presente. Escolha pensamentos que te empurrem para frente, que te lembrem que sempre há algo novo para viver, para aprender, para amar. A mente esperançosa é o solo onde a saúde floresce. 9. Diga sim para a leveza. Leveza não é descuido. É a arte de não carregar o que não te pertence mais. Mágoas antigas, culpas passadas, medos infundados. Soltar pesos invisíveis é abrir espaço para a saúde entrar. 10. Escolha, todos os dias, viver com intenção. Cada decisão, cada pequeno hábito é uma semente plantada. Plante saúde, plante alegria, plante vida. O AVC pode ser silencioso, mas a prevenção também é. E ela começa no silêncio dessas escolhas diárias, feitas com amor e consciência. Lembre-se, envelhecer não é um castigo, é um privilégio. E cuidar do que você construiu até aqui é o maior presente que você pode dar a si mesmo. A cada gesto de cuidado, você diz ao mundo e a si mesmo que ainda tem muito a viver, muito a sorrir, muito a compartilhar. Chegamos ao final desta nossa conversa. Mas, na verdade, isso é apenas o começo. Hoje, você descobriu que há inimigos silenciosos que ameaçam a sua saúde, mas também descobriu que, com escolhas conscientes, é possível desarmá-los, um por um. Percebeu que o corpo dá sinais, que a vida sussurra pedidos de cuidado e que esses pedidos nunca devem ser ignorados. Você entendeu que um AVC não é uma tragédia sem aviso. Ele é, muitas vezes, o resultado de pequenos esquecimentos diários,
O movimento que não fizemos, a refeição que não pensamos, o estresse que engolimos calados. Mas também aprendeu que a prevenção é feita do mesmo jeito, em pequenos gestos, em pequenas escolhas, dia após dia, como quem planta um jardim que só floresce com paciência. O sedentarismo, a alimentação descuidada, o descontrole da pressão, o estresse silencioso, todos eles são portas entreabertas que o tempo vai escancarando. E fechar essas portas não exige heroísmo, exige decisão, uma caminhada a mais, uma fruta no lugar do pacote, um riso compartilhado, um copo de água bebido com consciência. Você não precisa mudar o mundo inteiro amanhã, basta mudar um hábito hoje e repeti-lo com amor, porque cada pequena escolha é uma promessa renovada à vida. Cada gesto de cuidado é uma semente de longevidade plantada no solo da sua história. Imagine por um instante você daqui a 5, 10 anos, caminhando com leveza, sorrindo com energia, vivendo com plenitude. Essa imagem não é um sonho distante, ela é uma construção possível. E ela começa agora. E é por isso que eu te convido. Escreva aqui nos comentários o seu compromisso consigo mesmo. Eu escolho viver com consciência e leveza. Declare essa decisão. Transforme essa escolha silenciosa em palavras visíveis. Porque a vida é feita disso. De escolhas pequenas, mas cheias de peso e significado. E não guarde este conhecimento só para você. Compartilhe este vídeo com quem você ama, porque cuidar da vida de quem nos é caro é um ato de amor. Talvez do outro lado, alguém esteja precisando exatamente deste sopro de esperança, deste convite ao cuidado, desta chance de recomeçar. Lembre-se, a velhice não é o fim da estrada, é a época da colheita. E quanto mais você cuidar de si hoje, mais abundantes serão as flores e os frutos do seu amanhã. A prevenção é silenciosa, o cuidado é silencioso, o amor é silencioso. Mas os resultados, esses são barulhentos. Eles se revelam em uma vida plena, em anos bem vividos, em histórias que ainda merecem ser contadas. Você merece isso, e a vida está esperando, paciente, pela sua decisão. Então me diga, qual será o seu primeiro passo?